Oi, gente, bom dia. Olha quem apareceu. Eu só apareço assim, né? Sumo, depois decido voltar. Eu tinha falado com vocês sobre uma atividade que eu faço com eles para estimular a leitura. E eu não consigo. Eu ia tentar fazer falando, não consigo. A atividade que eu fiz, na verdade, não é atividade, né? Foi uma dinâmica. Essa dinâmica eu tinha explicado aqui que foi da leitura, que eu mando um livro para casa, onde eles vão ler esse livro, e na segunda-feira, eu mando na sexta-feira, então eles têm o final de semana todo para ler, e na segunda-feira eles precisam explicar a história, recontar essa história. Então eu pergunto para eles o nome da história, o personagem preferido, quantos personagens tem, o que que acontece nessa história, e aí eles vão sabendo recontar essa história. Por quê? Se a gente não fizer essas perguntas, a maioria não consegue recontar. Então a gente vai auxiliando. E a primeira vez, que foi na semana passada, que eu mandei, na segunda-feira, ninguém soube contar. Nem eu. E nem com as perguntas eles conseguiam. Eles não souberam nem contar o nome da história. E aí imagina, né, como eu fiquei. Aí eu, gente, vocês leram a história? Então eu tive que chamar a atenção deles. Vocês tiveram o final de semana todo para ler história. Eu falei que vocês leriam, que a mamãe podia ler com vocês depois, ler mais de uma vez, porque ia chegar aqui e ia contar para os amigos a história. Mas vocês não sabem nem o nome da história. Então, na hora que eles pegavam e liam lá o nome da história, eles queriam abrir e ler a história. Aí eu, gente, não é assim, é para vocês recontarem. Então, na segunda-feira, né, da semana passada, eu tive que ir auxiliando assim, abrir o livro e eles liam uma paginazinha para contar para os amigos. Mas eu chamei tanta atenção deles, gente, que ontem eles arrasaram. Teve criança que eu mandei até o mesmo livro para casa. Eu sou chata mesmo. Falei, vai levar esse mesmo livro porque eu tô vendo que você não leu. Vai ler na segunda. E aí, algumas crianças levaram o mesmo livro e tiveram todo esse tempo. E aí, na quarta-feira, né? Porque teve o feriado. Na quarta-feira eu conversei com eles novamente, entreguei os livros e falei para eles: olha, vocês terão quinta, sexta, sábado, domingo para ler a história, ó, para gravar na cabecinha a parte que mais gostou, os personagens, o nome e contar para tia Jaque e para os amigos aqui. Aí eles, tá bom. Quando chegou ontem, foi maravilhoso. Teve criança e eu também botei um recadinho no grupo dos pais. Porque também, gente, a gente sabe que não é só a criança. E eu já tinha passado para os pais o propósito dessa atividade. Não é só ler a história e deixar num canto. É ler. Porque, gente, a leitura não é chegar e não é apenas ler, é interpretar o que está lendo. Então, eu expliquei tudo isso para os pais e falei: então vocês precisam estimular essa leitura com as perguntas também. Qual personagem você mais gostou? Enfim, perguntas para a criança interpretar o que ela leu e para trabalhar essa memória dela. Então, essa bronca que eu dei na turma foi mais para os pais, porque eu sabia que eles chegariam em casa e contariam: tia Jaque falou isso, isso e isso. Gente, não deu outra. Teve criança ontem que chegou, e até assim, na hora que eu perguntei, era Janaíne e um outro personagem. Aí eu, quem era? Quais eram os personagens da sua história, fulano? Janaíne, não, Janaine, que ele falou. Janaine e não sei quem. Aí eu falei, o que que aconteceu nessa história? E ele falava exatamente a frase que tinha na história, porque a mãe deve ter ficado com ele até ele gravar aquele pedacinho. Totalmente robotizado. Mas foi, sabe? Então era isso que eu queria, que os pais sentassem, porque isso obriga os pais a sentar e a ler para o seu filho, a estimular a leitura, a ver como que seu filho está e a trabalhar também, porque não adianta a criança fazer só na escola e não colocar em prática em casa, não exercitar em casa. E aí, gente, foi lindo porque foi outra coisa, parecia outra turma da semana anterior, porque eles souberam contar o nome da história, porque o mínimo foi o que eu falei pra eles: gente, o mais simples, o nome da história, vocês não estão sabendo me falar. Eu fiquei realmente chateada e eu quis externar isso mesmo para eles verem que era uma atividade séria. Porque eles viram que não tinha escrita, eu mandei uma folha só para eles desenharem a parte que eles mais gostaram. Então eu quis passar isso para eles, que é uma atividade séria, assim como as atividades de escrita. Enfim, foi lindo, eles souberam contar a história. Foi uma criança ou outra que teve um pouco mais de dificuldade, mas por outras questões, mas a maioria conseguiu recontar. Mas claro que
que eu tive que ir estimulando. E o que que aconteceu depois? E tinha história que eu já conhecia, a maioria das histórias, então eu já ia falando, tinha acabado o tempo. Então, tem história que eu conheço, a maioria ali eu conheço, mas algumas a gente acaba esquecendo. E quando conhece a história, fica mais fácil porque a gente consegue fazer perguntas do contexto daquela história. Então, criança mais tímida, por exemplo, teve um que contou a história no Barraco do Carrapato. E essa história eu conheço e eu lembrava na hora. E ela estava extremamente tímida. E não é uma criança tímida, não, tá? É uma criança levadíssima. Mas nessas horas bate a timidez em todo mundo, né? E aí não conseguia, só contou o nome da história. Ah, qual é o nome da sua história? No Barraco do Carrapato. E o que que acontece? E a criança muda. E o que que o carrapato fazia? A criança muda. Então eu tive que entrar no contexto daquela história. Eu falei, nessa história tem um sapo que perde a meia. Aí a criança começou, não, tia, não é meia, não, é o sapato. E aí ele começou a contar a história a partir dessa intervenção. E é um treino. Quanto mais eles fizerem, mais prática eles vão ter. Porque eles vão gravar mais, vão usar mais a memória deles. E daqui a um tempo eu não vou precisar intervir tanto, fazendo tantas perguntas. Eles já vão chegar, contar o nome da história e o que aconteceu nessa história.